Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma live. Falaremos hoje sobre um tema que ele é bastante delicado, bastante complexo, pouco compreendido, como boa parte daquilo que a gente traz aqui na página. E a nossa intenção aqui hoje é falar sobre filosofia. Filosofia, como muitos de vocês já sabem, é um dos meus focos de estudo e tem sido levantado em alguns meios por aí. Há alguma ideia segundo a qual há uma filosofia reformada distinta, única, que teria bebido de Tomás de Aquino, um grande pensador aí que viveu por volta do século XIII, que é muito apreciado por católicos romanos, para quem não sabe, né? Porém, também teve uma importância dentro do mundo reformado. A gente vai falar sobre isso aqui algumas vezes. Eu, como vocês sabem, sou um vantiliano, e a abordagem de Vantil é, em grande parte, crítica a Tomás de Aquino. Mas como eu estava falando aqui com o Edu, em off-topic, não tem como a gente negar a história. Não tem como a gente simplesmente falar, Tomás de Aquino não teve nenhum papel na filosofia, no meio reformado, então vamos jogar o cara fora, tudo que o cara produziu está errado e quem seguiu o cara está errado. Não é essa a nossa intenção. Mas a gente aqui vai discutir se o tomismo é de fato a única filosofia possível ao reformado. E eu trouxe aqui para falar comigo sobre esse tema, que é um tema amplo, é um tema complexo, o Edu Marques, que é reitor do IBTEC, um amigo meu de longa data aí, e o Gilberto. O Gilberto também leciona no IBTEC, é co-diretor comigo do Instituto Antítese. Eu já peço de antemão que vocês que têm interesse em apologética contra o paganismo se inscrevam no canal do Antítese, que é um canal que a gente começou há pouco tempo, mas já tem produzido lá um conteúdo de excelente qualidade. Pedir para vocês, como sempre, que deem o seu like, né? Apoiem o canal. O crescimento do canal depende de grande parte de vocês que assistem a gente, que apoiam o nosso conteúdo, que comentam, que curtem, que compartilham. Você que gostaria de contribuir com o canal de uma maneira mais significativa, é convidado a se tornar membro. Eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, da qualidade das minhas lives, né? Que é muito engraçado, né? Eu comecei a fazer um outro vídeo com a qualidade melhor, aí hoje eu faço a live com esse pato horroroso do StreamYard, o nego vem e fala assim, não sei o que aconteceu com a qualidade do teu vídeo. Então, você que acompanha o meu conteúdo e quer ajudar, você pode se tornar membro. Daqui a um tempo, quem sabe a gente tira esse pato ridículo, bota uma qualidade boa nas nossas lives também. Então, assim, você que quer contribuir é convidado, né, a se tornar membro. Na nossa área de membros, nós temos um conteúdo exclusivo. Você recebe os vídeos com antecedência. Há uma série de benefícios conferidos a você. E a partir de R$ 5 você pode se tornar membro aqui do canal da Luz do Brasil. Enfim, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Edu Marques se apresentar. A seguir, o Gilberto fazer uma rápida apresentação e a gente entra no tema propriamente dito. Edu? Amém, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui na página Push do Brasil, aqui no YouTube, junto com o Gabriel, com o Gilberto. Estamos aí na caminhada juntos aí. É o que eu sempre falo, temos algumas divergências, né, doutrinárias, mas temos o mesmo propósito, o mesmo foco. Então, para quem não me conhece, eu sou professor de teologia já há alguns anos, né, também na área da filosofia. E eu sou fundador de um instituto, o IBETEC, Instituto Bíblico de Educação Teológica, onde o IBETEC hoje, o forte dele está sendo a teologia histórica, em resgatar o presbiterianismo reformado covenanter. O que é o covenanter? Os pactuantes da Escócia. Resgatar lá a história da Escócia, o que é verdadeiramente presbiterianismo, né? Nós temos cursos sobre isso, documentos confessionais, teologia histórica, temos curso de bacharel também, de mestrado em teologia filosófica, onde o Gilberto é um dos professores, história da igreja, epistemologia. Então, enfim, a gente abrange muito na teologia reformada, mas o nosso foco agora está sendo o presbiterianismo reformado escocês, em resgatar, né, em mostrar que o que nós temos aqui de presbiterianismo no Brasil é fruto do presbiterianismo americano e que há muitas diferenças, principalmente confessionais, né, doutrinárias, entre esse presbiterianismo americano brasileiro com o escocês, né?
Então, esse está sendo o nosso foco. E você também que quiser conhecer mais, se inscreva lá no nosso canal, né? Curta, compartilha. Pode entrar em contato comigo também lá pelo canal, pelo Instagram, IBTEC Educação Teológica, e se tornar um dos nossos alunos. É Eu isso. vou, eu vou deixar aqui também, gente, aqui na descrição desse vídeo, o canal do IBTEC para os irmãos se inscreverem. Tem muito conteúdo lá também, conteúdo de excelente qualidade. Gilberto, se apresenta aí pra gente, por favor. Boa noite, graças a paz, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim? Então tá ok, tá ótimo. Eu sou aqui o co-diretor do Antíteses, né? Também eu leciono em Teologia Filosófica no IBTEC, com o nosso querido pastor Edu, né? Alguém que tem batalhado ferozmente pela ortodoxia reformada, né? É de raiz escocesa, como ele já explicou. E nós propomos no Antítese uma abordagem à cosmovisão pagã, não uma abordagem apenas pontual ou circunstancial, mas uma abordagem, sobretudo, histórica. Né? Então, como no decorrer dos séculos o paganismo confrontou-se, relacionou-se ou implicou-se em relação à cosmovisão cristã. E qual seria o contraponto distinto da teologia reformada e também da filosofia reformacional a essa cosmovisão pagã. Então nós estamos aí com esse fronte de batalha intelectual amplíssimo e diria assim bastante inusitado aqui, não é? Na América, mas que eu reconheço teologicamente, sobretudo e filosoficamente, que é uma necessidade assim para a igreja, é uma necessidade para a igreja, não é uma necessidade do Antíteses, não é uma necessidade do irmão Gilberto, do irmão Gabriel. O irmão Gabriel também ele faz parte aí, né, da diretoria do Antíteses e a situação é exatamente essa, né? Então não é assim uma abordagem meramente apaixonada, né, ou pontual, mas é uma abordagem seríssima e que exige o melhor da erudição reformada, certo? Porque, inclusive, os covenantes eles tiveram alguns embates, certo? Com certos grupos pagãos ali da Escócia do século XVI, XVII e assim por diante, né? E que realmente uma cosmovisão, digamos, multifacetada, né? Quer dizer, exibe diversas faces e frontes intelectuais que em sua aparição sociocultural, elas parecem serem diferentes e até contraditórias, mas em essência espiritual, elas estão tratando e elas são produtos da mesma matriz. Né? Então, seria basicamente isso. Então, peço que os irmãos orem pelo canal, né? E Deus vos abençoe. Show de bola, Gilberto. Então vamos nessa, pessoal. Vamos entrar propriamente dito no tema da live de hoje, que é responder se o tomismo é a única forma possível de filosofia reformada. Existem alguns meios por aí popularizando essa ideia. Há um tempo atrás me mandaram uma citação do Richard Miller falando que o tomismo é a única filosofia de fato reformada, que as outras são sectarismo, são equivocadas, são falsas. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Edu. É correto nós afirmarmos que o tomismo é a única filosofia verdadeiramente reformada? Diz pra gente aí, Edu. Então, para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, eu vou estar fazendo uma defesa da filosofia de Gordon Clark, conhecida como escrituralismo, que é uma filosofia que é baseada na Confissão de Fé de Westminster. Tá? Vou falar um pouquinho sobre Clark, né, depois. Respondendo essa pergunta de forma simples, não. Porque quando eu vi essa citação, apesar de eu achar o Richard Miller um excelente teólogo, um excelente historiador, ele tem uma dogmática reformada, né? Ele
Ele não é um pensador. Eu não vejo um pensamento dele próprio. E eu acho Não é que um aí filósofo, né? Ele não é um ele não grande é um filósofo, né? filósofo. Pode ser. Ao meu ver, ele se equivocou muito nessa afirmação. E eu vou dizer o porquê. Por quê? Isso vai contra a própria ideia da filosofia, da história da filosofia que se desenrola, né, na história do homem, desde lá de Tales, né? Como diz lá, de Tales a Dewey, ou podemos de Tales até os nossos dias. A filosofia ela tá num progresso em busca de resolver os problemas cotidianos da vida. Vai contra a própria ideia de filosofia analítica. Eu até nessa mesma citação, eu tinha conversado com o Marcial do canal Instituto Calvinista de Filosofia, nós chegamos à mesma conclusão. Esse argumento dele é falacioso, né? Ou, na verdade, é um sofisma. Por quê? Porque vai contra a própria ideia da filosofia analítica. Um exemplo, essa mesma galera aí que está seguindo o Richard Miller, que está descobrindo a escolástica, também comete um grande equívoco, e isso vem também de algumas pessoas que já estudam a escolástica aqui no nosso país há anos. Dizer que fé reformada é tomismo, como se fosse um tomismo completo, o que é mentira. Os reformadores beberam um pouco de Tomás de Aquino? Sim, em algumas questões sim, mas não em tudo. Porque a filosofia de Tomás de Aquino ela vai dar base para o que nós conhecemos hoje como papismo, a doutrina católica romana. Então, os reformadores, no seu tempo, eles procuraram o quê? Com a mente erudita, responder eruditos católicos romanos usando os mesmos termos. O Hermann Bavinck, no início da sua dogmática, ele fala que o avanço do aristotelismo na escolástica católica foi grande. Mas haviam platonistas, escotistas, ramistas e muitos outros. Né? Haviam diversos pensadores. Através de um decreto papal que decretou lá que o tomismo seria a teologia oficial de Roma. Então, por isso que o tomismo se desenvolve muito e abrange nas universidades. E também a gente tem que lembrar que os primeiros reformadores eram católicos, então eles tinham uma certa familiaridade já com o tomismo. Voltando aqui, ó, que interessante, para a teologia escocesa, todos conhecem John Knox. John Knox, ele foi um sacerdote católico, ele estudou na Universidade Católica, ele tinha um contato com Aristóteles, com Tomás de Aquino, com toda essa escolástica. Quando ele, através das leituras de Agostinho, ele rompe, isso aí está no The Works of John Knox e alguns outros historiadores, ele rompe com essa escolástica. Então nós podemos dizer que a primeira reforma na Escócia, ela é mais agostiniana do que tomista. Ela é mais voltada para a ideia da mística ali, agostiniana, da ideia da contemplação, da iluminação da mente, do que para uma ideia mais racional, como é o tomismo, como era a escolástica. Uma outra questão também, que seria um tiro no pé dessa galera que está dizendo que tem que ser tomista e abraçar tudo, é o seguinte: por mais que alguns reformadores eles tinham a apologética clássica evidencialista, os apologetas evidencialistas hoje não entrariam dentro desse pacote também. Por quê? Porque agora são outros argumentos que progrediram, se aprimoraram, que não faziam parte dos argumentos lá no século XVI. Então, nem eles, que são evidencialistas, né, William Lane Craig, o J.P. Moreland e outros, o Plantinga não entraria dentro da ideia do Richard Miller e desses seguidores aqui do Brasil que desconhecem a fundo a filosofia analítica. Então, ao meu ver, é um grande sofisma afirmar que somente o tomismo é uma filosofia autêntica cristã reformada, o que não é. E como eu falei, vão ter vários outros ramos, mesmo que pequenos, né, pequenos grupos que seguiam mais Platão, mais Agostinho, Soares. Na Escócia, alguns ministros estudavam a metafísica, eram lidos lá nas universidades a metafísica de Francisco Soares. Então, eles não eram tomistas. O próprio Rutherford, que através das minhas leituras eu colocaria ele junto com mais dois, formando três grandes nomes aí da escolástica, ao lado do Vermigli e do Marcovius, como
assim, um monstro na escolástica. E o Rutherford não é tomista. Ele é mais voltado para o escotismo. Então, assim, o que falta, ao meu ver? Um estudo aprofundado de teologia histórica, que é muito carente aqui no nosso país. Você vê nas livrarias, o que vende mais? Teologia sistemática. Mas se esquecem que antes de você ir para teologia sistemática, você tem que saber teologia bíblica. No nosso curso de bacharel, eu sabendo disso, eu fiz isso. Não, primeiro você vai aprender teologia bíblica. Depois você vai para a sistemática, depois para a filosófica, entendeu? E depois histórica, exegética. Por quê? A pessoa vai logo para a sistemática, ela esquece as demais. E aí ela cria bases, né? Ela chega a conclusões equivocadas, como essa aí do caso do Richard Miller, dizendo que pressuposicionalistas, o ataque é a pressuposicionalistas, e também é outra falácia, porque nós sabemos aqui, podemos dizer, há três escolas pressuposicionalistas, um Vantiliano, um Clarkiano e um Doiverdiano, que divergem em alguns pontos, eles jogam tudo no mesmo pacote para bater em pressuposicionalistas, nos chamando de sectários, porque nós negamos alguns pontos de vista de Tomás de Aquino. Eu estou até aberto aqui com a sistemática do Clark. O Clark ele faz várias críticas ao argumento cosmológico, né? Ele dá 5 objeções aqui e que a resposta é puramente arbitrária, né? E aqui no livro aqui também Religião, Razão e Revelação, ele trata o tomismo como fé e razão, né? Ele diz aqui assim, ó, o primeiro lugar, a visão católica romana, que é razão e fé. Em segundo, razão sem fé, que seria o racionalismo. A fé sem razão, o irracionalismo. E fé e razão, que seria o posicionamento pressuposicionalista, ou seja, que traz novos argumentos, que há um progresso na filosofia, um progresso na apologética, para responder questões mais contemporâneas que, ao meu ver, o tomismo em si não responde. Então a resposta é não. Muito bom, Edu. E, cara, isso que você falou, cara, é tão verdade que até mesmo dentro da Igreja Católica, o que eu vejo dos apologetas romanistas é que eles usam Tomás de Aquino como um campeão, mas eles fazem várias adaptações de coisas que Tomás defendeu. É difícil você ver um tomista que é tão alinhado assim com Tomás, né, cara? Isso estou falando dentro da Igreja Católica. Um exemplo, muita gente não sabe, mas Tomás de Aquino defendia a predestinação. Você sabe onde disso? Ele era um cara que ele defendia a predestinação. Você tem uma questão da Suma Teológica que ele faz uma explicação, né, de por que a predestinação ocorre. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma espécie de tomismo que ele foi adaptado pelos jesuítas. Porque os jesuítas, de fato, eles tomaram muito do Tomás. Mas eles tiraram essa parte da predestinação em favor do livre-arbítrio. Então, assim, mesmo dentro da própria Igreja Católica Romana, você não tem uma utilização do tomismo exatamente igual que Tomás defendia. E eu sei que isso pra gente é óbvio, pra gente que estuda um pouco mais de história, mas para muita gente não é, né, cara? Para muita gente a filosofia ela fica estática, né? Uma coisa estática. E não é, gente. A filosofia se desenvolve. Você tem novos debates, você tem adaptações, você tem acomodações. Se você vê o que foi a reforma protestante, foi uma mudança paradigmática tremenda. Então, até mesmo o Torinho, eu já ouvi isso da boca do próprio Torinho, que é escolástico, ele entende que muita coisa do Tomás de Aquino foi adaptada quando chegou dentro do protestantismo. Então, assim, como é que a gente pode dizer que o tomismo é a filosofia calvinista? Isso não faz no sentido, né, Edu? O Garnet Milne, que é um livro que nós traduzimos, que trata na questão que nós usamos da cessação da revelação especial em Westminster, que traz alguns eventos extraordinários, ele diz que os principais, os predecessores, né, da Assembleia de Westminster, que eles bebem. É o William Perks, é o Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Cadê seu... Ixi, cadê o livro? Ah, tá aqui, ó. Que são os predecessores da Assembleia do Westminster. Dá para entender que eles pegaram um pouco de cada um para desenvolver uma teologia, uma nova teologia, né? Fazer uma formação de uma confissão de fé, né?
Então, assim, o Tourinho mesmo falou para mim que o que eles bebem de Tomás de Aquino? A questão do livre-arbítrio. Você vai ver muito isso em Francis Turretini, a ideia de livre-arbítrio, de liberdade, debaixo da soberania de Deus. A questão dos decretos e a questão da providência. É Tomás de Aquino ali. A própria Confissão de Westminster você vai ver muito isso. Mas como eu falei, eles não bebem só dele. Então eles bebem deixa eu só achar aqui, ó. O, o nome deles aqui, ó. O contexto, ele fala todo do contexto inglês, toda a história. Então quer dizer o seguinte: você não tem que ser hoje. Beleza, você quer ser eu quero seguir um tomismo, uma escolástica, beleza, você tem todo o direito. Mas dizer que você quer trazer algo do passado e impor hoje agora, a contemporaneidade é outro, os desafios é outro, eu acho isso um pouco equivocado. A pessoa pode usar, então estude dentro desse processo e desenvolva os seus argumentos, a sua própria apologética. Agora, voltar só para um Estado, lá naquela época, muitos dos argumentos, até mesmo, como eu falei, de apologética evidencialista, você teria que jogar fora, porque não se encaixaria nos argumentos lá do passado, entendeu? É que eram outras categorias, né, Edu? Naquela época eles utilizavam a outras categorias, era uma filosofia totalmente diferente, né? Hoje você já vê uma biologia que é muito utilizada pelos céticos, aí os evidencialistas como, por exemplo, William Lane Craig, eles vão se refugiar nas descobertas biológicas, você vê questão do design inteligente, né? Uma coisa que Sim. surgiu relativamente pouco tempo, século que 18, 17, 18, cara, entendeu? Então assim, você vê que quer dizer, os rudimentos disso, né, do design, que você começa lá com os empiristas, aí depois chega aqui. Então, realmente, a filosofia ela tem um desenvolvimento. A gente precisa entender que, cara, no meio reformado, a gente, quando procura utilizar a filosofia por uma razão apologética, a gente fica sujeito a isso, fica sujeito a esses desenvolvimentos, a esses esclarecimentos. A própria discussão filosófica só enriquece. Então, Edu, acho que foi muito bom essa sua Ó, pontuação. só para me Pode terminar falar. aqui, ó, essa primeira parte, os nomes, né, que ele descreve aqui: Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, William Perkins, né, William Whittaker, também muito bom, eles bebem também dele, escreve bastante coisas, James Ussher, John Ball e outros. Ou seja, então não é focado só em um teólogo, são em vários teólogos. É isso aí que eu queria terminar aqui, essa primeira parte. Excelente, Edu. Então, pessoal, agora a gente já vai para a segunda pergunta. E um ponto que o Edu falou, que é importante a gente ressaltar, é que nós temos diferenças, nós três. Cada um de nós faz parte de uma tradição filosófica. Eu, por exemplo, estou inserido na tradição filosófica e apologética do Dr. Cornélio de Vandil. Tem alguns vídeos sobre Vandil, já expus algumas vezes aqui a filosofia de Vandil. O Edu, como bem falou, ele segue a filosofia de Gordon Clark, o estruturalismo, e o Gilberto segue principalmente a filosofia de Hermann Doivert. Então, é claro que a resposta de cada um de nós, a partir de agora, ela pode variar um pouco. Mas como o Edu falou bem, né, a despeito das nossas diferenças, a gente reconhece que há uma pluralidade filosófica no meio reformado, e no meio reformado ortodoxo. Tá, pessoal? Não é uma questão de o meio reformado, mas abrangendo liberalismo, coisas que facilmente você constata que ultrapassam, né, saem da ortodoxia. A gente está aqui, né, enquanto irmãos reconhecidos em Cristo, discutindo uma acusação, né, de que o tomismo é a única filosofia genuinamente reformada. E agora, eu faço a pergunta para o Gilberto, que posteriormente será feita também ao Edu na sua escola respectiva. Gilberto, a filosofia é desenvolvida por Hermann Doivert. Ela pode ser considerada reformada? Considerada reformada? Por que ela pode? Gostaria que você falasse aí pra gente. Então, meus irmãos, essa pergunta ela é uma pergunta extremamente importante, não é qualquer pergunta. Então, é sempre bom conscientizar os ouvintes, né, os queridos irmãos, até pessoas não cristãs, não é, que têm alguma curiosidade, mesmo que sejam da área da filosofia também, em entender a possibilidade, a efetividade
também, não é, de uma filosofia genuinamente cristã, certo? Em considerar essa pergunta. Essa pergunta é realmente uma pergunta importante, não é uma pergunta usual, não é uma pergunta corrente, entendeu? Porque o entendimento do que seja reforma protestante deve embasar imediatamente essa pergunta. Então, você não vai entender o conceito filosofia reformada sem antes entender o próprio conceito histórico e bíblico-teológico da reforma protestante. Então, é bom salientar isso aqui. Né? No segundo momento, eu gostaria de dizer o seguinte, isso é muito importante, já faz um tempo que eu estou até, assim, digamos, um tanto desejoso, né? E, assim, exausto em segurar essa minha, assim, digamos, crítica, entendeu? Mas, assim, uma crítica realmente, como eu posso dizer assim, enérgica, né? Áspera, ao mundo protestante aqui no Brasil. E é a seguinte crítica. No geral, ao tratar de um assunto dessa altura, né? Dessa altura, dessa envergadura, as pessoas se acostumam muito com os nomes e muito com os conceitos, sem devidamente e necessariamente conectá-los ao seu horizonte histórico mais abrangente. Por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não é assim um intelectual de importância assim nacional. O tomismo não é uma filosofia brasileira. Parece até óbvio isso, mas só que não é tão óbvio assim. Vocês entenderão aqui qual é assim a razão dessa minha fala aqui. Se fala muito o Herman Doyle, o Gordon Clark, Cornélio Van Til, né? Para lá, para cá, sem se entender realmente o peso intelectual desse nome. Então, assim, eles não são professores meramente da academia, universidade, né? Professorzinho que fica comentando eternamente as mesmas picuinhas filosóficas, entendeu? Eles não são indivíduos que você vai simplesmente ouvir uma frase do cara, colocar ele no bolso e achar que você entendeu tudo dele. Que você tem assim uma liberdade, né, intelectual imediata para colocar o dedo no nariz desses caras e criticá-los ou simplesmente acatá-los, entendeu? Não é isso, certo? Temos que entender o seguinte, que a incisividade analítica singular desses homens marcou a história do pensamento. Não estamos falando aqui de faladores, de oportunistas, entendeu? Nós estamos falando de gente que mudou, certo? A cadência e a natureza do pensamento filosófico cristão. A gente não está falando dos professores do Brasil atual, a gente não está falando desses filósofos marxistas atuais, né? Não estamos falando aí de Alvin Plantinga, né? As pessoas morrem aí no meio de amor, de elogio, não é? Por esse pessoal, de John Frame, né? Como bem o Gabriel sempre pontua, que tem os seus devidos méritos, mas não podem ser comparados com essas figuras que já se foram, não é? Quer dizer, o Tomás de Aquino, o Cornélio Van Til e o Herman Doiven, ok? Então é muito bom, ao assistir essa live, que você se precaveja, certo, dessa situação. Devemos tomar a devida distância intelectual dessas figuras, caso de fato queiramos entendê-las, porque eles não trataram de problemas pontuais da filosofia. Todos estes trataram, em última instância, da própria natureza e da situação da filosofia entre as ciências, dentro da ordem temporal existencial. Certo? Então, vamos aqui para o primeiro ponto. Por que o Herman Doiven, em sua proposta filosófica, a qual ele chama de nova filosofia, mas a nomeia oficialmente de filosofia da ideia cosmonômica, seria de fato uma filosofia reformada ou reformacional, não é? Em referência ali ao momento histórico do neocalvinismo holandês. Certo? Então, por que a filosofia de Doiven é uma filosofia genuinamente reformada? Por quê? Primeiro ponto, porque o Doiven, antes, ele perscruta ontologicamente, epistemologicamente, antropologicamente, culturalmente, conceitualmente,
a definição de filosofia no interior da história da filosofia ocidental. Vou lhes oferecer aqui uma definição de altíssimo nível abstrativo, filosófico, certo? Que tomou grande força, não é? Ou seja, para ser mais preciso, que reobteve a sua dignidade conceitual no século XX, de um grande erudito não cristão, o francês Pierre Hadot. Alguns pronunciam Hadot. Eu realmente não tenho qualquer familiaridade, né, com os nomes franceses, e eu já pronunciei também Hadot. Não sei qual dos dois está mais preciso, né? Eu acredito que o primeiro, né, Pierre Hadot. Mas, assim, a importância desse filósofo para essa questão tão importante, a qual já se ocuparam diversos pensadores para escrever livros acerca da definição da filosofia, é uma contribuição decisiva. Porque o Pierre Hadot, ele era um filósofo, filólogo também, aquele que se ocupa, né, de um idioma em todas as suas facetas, certo? E momentos importantes da história. Ele era também um historiador e ele era também um filósofo, entendeu? Ele era um filósofo. E, como tal, ele escreve aqui na página 223, não é, que é muito importante. Essa citação aqui eu já, inclusive, né, fiz algumas reflexões sobre ela e eu gostaria aqui de compartilhar com os senhores, porque acreditem em mim e comprem o livro. O nome do livro é O que é Filosofia Antiga, certo? E é um livro de altíssimo nível filosófico, certo? Altíssimo nível filosófico. Isso aqui é filosofia com todo o peso histórico, que é filosofia de verdade. Não é a filosofia da academia, nem a filosofia cotidiana que todo mundo fica escutando e achando a coisa mais linda, né? Que só traz aquela estética retórica, entendeu? Existencial. Aqui é filosofia no sentido teológico, hein? No sentido teológico, ou seja, teologia filosófica, não é? E eu vou explicar porque eu falei isso aqui quando eu for tratar do ponto do dogma, mas já vou aqui ler a citação e vocês avaliem a citação aqui. Vou ler aqui, a página 223, nos diz o seguinte: segundo Plutarco, Platão e Aristóteles faziam culminar a filosofia numa epóptica, isto é, como nos mistérios, na revelação suprema da realidade transcendente. Ele continua: parece que desde o início do século II depois de Cristo, e vários testemunhos nolo provam, a filosofia foi concebida como um itinerário espiritual ascendente que corresponde a uma hierarquia das partes da filosofia. Calma aqui, a última citação aqui, né? A última parte da citação diz-nos o seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. A metafísica ou teologia, denominada também epóptica, certo? Na verdade, o autor explica aqui no livro, né, que a denominação epóptica antecede as duas primeiras. Entendeu? Aí diz o seguinte: pois ela é, como nos mistérios, o termo da iniciação, leva finalmente à contemplação de Deus. Okay? Lembrem os senhores que ele cita aqui que essa era a convicção, mas é uma coisa séria, né? Veja, a convicção de Platão e de Aristóteles. Então, aí, os filósofos brasileiros, né, os letrados na cultura filosófica, certo? Os filólogos, podem ficar à vontade para apreciar a avaliação e criticar a avaliação aqui do Hadot. Porque o que ele está dizendo aqui tem muito peso. Vejam bem comigo. Ele aponta a figura do Platão e do Aristóteles enquanto pais da filosofia, juntamente com Sócrates, de que esta era a definição partilhada por convicção entre eles. Entre eles quem? Os filósofos que compunham a elite filosófica e cultural da Grécia clássica, certo?
Então, isso é uma coisa assim de muita importância, né? Então, vamos lá. O que o Doiver tem a ver com isso? O que o Doiver tem a ver com isso? No primeiro momento, a gente pode abordar aqui essa questão da epóptica enquanto uma direção para a suprema realidade transcendente. Então, você vê que tem vários problemas conceituais aqui, de ordem da epóptica enquanto um tipo de teologia. Um tipo de teologia que preserva sua distinção em relação à teologia cristã. Então, precisamos ter muita precisão conceitual aqui. Epóptica, enquanto um direcionamento teológico, não preserva qualquer tipo de afinidade ou de coigualdade ou semelhança com teologia cristã. Não é teologia cristã. Para depois, né, muitas pessoas assim nos procuram e querem assim distorcer a nossa fala, né? Principalmente o pessoal que é aguerrido ao tomismo, né? A outras filosofias aí ditas cristãs e tudo mais. Entendeu? Então, a epóptica, ela é, para Platão e para Aristóteles, o acesso à contemplação de Deus. Agora, o que é a realidade? Né? Porque epóptica está ligada aqui na nossa citação à suprema realidade transcendente. Realidade e transcendência, certo? Vamos definindo esse contexto aqui. Realidade, conectada ao sentido da epóptica, é a realidade divina, porque é o divino que é transcendente. Então, note aqui um insight especialmente importante já nesses filósofos. Eles consideram transcendente aqui no sentido objetivo. Olha como é interessante isso, né? É no sentido objetivo que eles consideram transcendente. A pergunta que eu faço é o seguinte: como foi possível eles saberem disso? Fica a interrogação para os senhores, né? Como eles sabiam que essa realidade divina era mesmo transcendente? E agora? O que fazer? A quem recorrer? Quem está lançando aqui essa convicção, expondo e doutrinando, não é? Porque isso aqui é um logoi filosófico permanente. É o próprio Platão e é o próprio Aristóteles. Não é o Gilberto. Não é o Gilberto. Eu sou apenas um anão na filosofia, perto dos seus fundadores. Eu estou apenas questionando-os. Como que a mente de Platão e como que a mente de Aristóteles, por convicção e não por ascese intelectual, não pelo jogo dialético, certo? Iniciam a definição da própria filosofia como esse acesso a uma realidade divina transcendente. Literalmente transcendente. Transcendente ao quê? Transcendente a quem? Qual o contexto aqui que eles estão falando? Transcendente ao homem. Porque os deuses, recuando lá para a mitologia, não é? E a filosofia, ela nasce, né, dentro dessa inspiração mitológica. Isso todo Gilberto, professor de filosofia sabe. Gilberto, desculpa te cortar, cara. Mas assim, beleza, você tá dando um panorama muito grande pra gente do mundo antigo. Mas o que isso tem a ver com o Doivert, cara? Acho que a galera quer saber isso. Por que o Doivert pode ser considerado reformado? O que está em questão aqui é quão fiel o Doivert está à filosofia de reformado. Não é o que ele descobriu, o que ele inovou, mas é porque a filosofia dele pode ser considerada reformada e não é simplesmente uma filosofia boa, mas que não é reformada. Por que a gente não pode olhar para o Doivert e pensar que ele foi, por exemplo, um Kant? Por que ele estaria fiel à filosofia reformada, à tradição reformada? Essa é a questão. Então, e é exatamente essa questão que eu vou chegar agora, né? Porque, assim, sem esse contexto, você acusaria o Doivert de ser apenas um inventor, né? Apenas de um falador. Então, assim, é realmente impossível. Se você não tem esse contexto do que é a filosofia não cristã, você não sabe por que a filosofia é reformada, afirmando simplesmente que parte da escritura, né? Porque, assim, há no nosso meio pessoas que não sabem o que é a escritura, por exemplo, as pessoas que não afirmam, né, a autoridade suprema da revelação de Deus proposta nas escrituras. Mas, ok. O Doivert vai dizer o seguinte, que essa
informação contida na definição de filosofia não cristã, certo? É uma definição com a qual o próprio Tomás não a criticou e não despojou-se dela, não se desconectou dessa definição de filosofia, porque quando ele elenca, quando ele faz ali, né, ele assina embaixo de que a filosofia, como falada na metafísica de Aristóteles, né, e todo o conceito filosófico antigo, é a Regina Scientiarum, ou a rainha das ciências, ele está dizendo que a teologia filosófica é a rainha das ciências. Isso eu posso citar aqui no livro do Doived aqui e fecho aqui esse bloco. Vamos lá. Que é a página 160. A filosofia apresenta-se como o caminho da verdade contra o caminho da doxa, atrelada às representações sensórias e às emoções. No Fédon, famoso diálogo de Platão, Sócrates diz que está destinado apenas aos filósofos o abordar a raça dos deuses. Era convicção comum de todos os pensadores gregos que defendiam a possibilidade do conhecimento teológico, que a verdadeira teologia só podia ser de caráter filosófico e não podia fundar-se na fé, mas tão somente no pensamento teórico. É verdade que Platão não rejeitou a possibilidade de uma revelação divina, recebida em um estado de entusiasmo santo, mas ele negou que tais revelações pudessem, de alguma forma, ser a fonte de um conhecimento teológico real. Então, qual o significado da revelação, da citação do Doived aqui? Né? O resultado é o seguinte, é que em Tomás de Aquino, né, na proposta dele de filosofia cristã, quem vai controlar ultimamente, ou seja, os axiomas, certo, da própria teologia é a filosofia, porque a filosofia, certo, recebe, porque quando eu estou citando o que é filosofia, você tem que entender, né? Assim, é necessário se ter em mente que a filosofia, ela não recebeu uma distinção da teologia, entendeu? E para o Doived, a filosofia, ela é distinta, teoricamente, da teologia. Para o classicismo não era. E para Tomás de Aquino não era. Ele aceita a definição clássica de filosofia, e essa definição clássica de filosofia, na realidade, é governada por um motivo básico religioso, que é teológico. E o Doived diz que não. Que a filosofia é um empreendimento acerca do pensamento teórico, ordenador das ciências, dentro de uma coesão temporal, da ordem temporal. E que, portanto, essa consideração parte da revelação bíblica, porque também o cristianismo possui esse motivo básico religioso, que é o motivo, né, da criação, queda e revelação, e que, portanto, não é possível a filosofia despir-se, certo, do sentido último da teologia. Mas Tomás, ele nega a possibilidade de filosofia cristã, porque ele aceitava a definição clássica de filosofia. Inclusive, isso está provado aqui nesse livro do Doived, né? Então, quem quiser ver com mais abrangência, já que aqui assim também não é o momento de nada, vocês precisam ler, né? Reforma e Escolasticismo. Show de bola, Gilberto. Cara, assim, de fato, Armand Doived, ele mostra a questão de como que a filosofia de Tomás de Aquino ficou cativa a um motivo base religioso que não é aderente à revelação bíblica. E Cornélio Ventil também fez críticas à pessoa de Tomás de Aquino. De fato, como o Edu falou bem, Tomás de Aquino faz parte da tradição reformada, não tem como a gente negar isso. Mas um detalhe, aqui falando em favor da escola na qual eu estou inserido, que é a epistemologia revelacional do Dr. Cornélio Ventil, vou falar rapidamente. Ventil, ele se via como um evangelista, como alguém que tinha simplesmente a intenção de evangelizar. E quando ele chegou no seminário de Princeton, ele viu que o seminário de Princeton ensinava uma teologia boa, isso na velha Princeton, tá, pessoal? Porque se você olhar o seminário de Princeton, após a segunda metade do século XX, ele se tornou uma vergonha,
um antro de liberalismo teológico, tudo de ruim. Mas a velha Princeton, ela tinha uma teologia boa, inclusive lá foi onde lecionaram teólogos como Bibi Warfield, né? Bibi Warfield passou por lá. Porém, o que aconteceu? Em determinado momento, Van Til chega lá, ele nasceu na Holanda, foi para os Estados Unidos, ele criou o nome nos Estados Unidos, e ele viu que era ensinado uma teologia reformada em vários aspectos, mas na parte da apologética se utilizava argumentos de evidencialistas, se utilizava argumentos pautados na apologética clássica. E ele entendeu que isso entrava em conflito com muito daquilo que a Confissão de Fé de Westminster afirmava. Então ele procurou, de todas as maneiras, desenvolver uma apologética que fosse fiel à Confissão de Fé de Westminster. Então ele teve esse zelo de ser confessional. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vou expor o pensamento de Van Til é que ele entendia que o pensamento dele está estritamente ligado à fé reformada. É muito comum, às vezes, eu ver perguntas do tipo: arminianos podem utilizar o método de Van Til? E a minha resposta é a seguinte: se você quer simplesmente usar apologética para refutar um argumento de alguém, você até pode, mas você não pode usar de maneira consistente. Por quê? Porque o método de Van Til, a apologética de Van Til, depende de um compromisso com a fé reformada. E eu diria especialmente com a fé reformada presbiteriana, com a CFW. Então, no mínimo impreciso você dizer que a filosofia de Van Til, que a apologética de Van Til, não é uma apologética reformada. E não é uma filosofia que pode ser considerada reformada. Porque Van Til teve esse zelo. E até hoje você vê inúmeros teólogos nos Estados Unidos que são ortodoxos, são conservadores, são defensores da fé, como, por exemplo, o senhor James White, que faz um excelente trabalho. E considerar esses homens infiéis à fé reformada. Né? Enquanto o tomismo seria, não, essa é a verdadeira filosofia reformada, que é um absurdo, né? Como o Edu já mostrou, por razões históricas. E eu diria que é até um absurdo maior, na minha perspectiva, pelo desenvolvimento da filosofia. A filosofia se desenvolve. E os pressuposicionalistas, meus amados irmãos, responderam problemas diferentes que os escolásticos responderam no seu tempo. Então, eu sou uma pessoa que não desprezo o escolástico. Eu já falei várias vezes, as pessoas me enchem de perguntas: o que você acha da escolástica protestante? Eu acho que produziu coisas incríveis, né? Estava falando com o Edu antes de a gente entrar. Eu li o Samuel Rutherford, e, cara, aquilo é conteúdo de primeira qualidade, sabe? A gente tem que ler aquilo mesmo, sabe? Tem que ler os escolásticos, tem que aprender com os escolásticos. No entanto, há questões do nosso tempo, levantadas, por exemplo, por Immanuel Kant, que não era um cristão consistente, era no máximo um cristão nominal, mas levantou problemas reais, levantou discussões reais. Nós precisamos responder a isso, porque os inimigos da fé se levantam e eles trazem novas problemáticas, trazem novos argumentos. E a gente precisa responder isso. Então eu diria, aqui pegando um gancho do que o Edu falou, que da mesma maneira que os escolásticos utilizaram Tomás de Aquino, a terminologia escolástica, para responder aos seus oponentes católicos romanos e até arminianos, nós, protestantes, pressuposicionalistas vantilianos, utilizamos a terminologia de Kant, a terminologia de filósofos mundanos, inimigos da fé, para combater os seus argumentos. Então a gente precisa ter tudo isso em mente antes de falar essas falácias. Agora, Edu, é a sua vez, cara. Eu gostaria de que você respondesse. Por que a filosofia de Gordon Clark ela pode ser considerada uma filosofia reformada? Amém. Falando duas coisas aí que você falou de Princeton. Se eu não me engano, antes do liberalismo chegar em Princeton, a teologia por trás ali era a teologia escolástica, era a obra de Turretini que era lida e estudada ali. Charles Hodge ele usa muitas terminologias de Turretini, né, que foi um dos grandes nomes aí da escolástica protestante. Falando do Clarke, por que Clarke ele pode ser considerado um filósofo calvinista reformado? A gente tem que entender um pouquinho a história do Clarke. O Clarke ele vem de uma família, né, da parte do seu pai,
já de ministros presbiterianos. O seu pai era ministro presbiteriano, David Clark, escreveu uma sistemática, algumas obras. O seu avô também era um ministro que vinha de uma igreja lá na Inglaterra, uma igreja Cedar, que depois futuramente se juntou com uma igreja Covenanter. Uma igreja Cedar foi uma igreja da sucessão. Foi uma igreja que se separou da igreja estabelecida na Escócia depois de 1688. Os Covenanters, eles não se uniram a essa igreja. Depois de mais ou menos alguns anos, houve uma revolta, né, algumas controvérsias, questões doutrinárias, né, principalmente governo de igreja, a escolha dos ministros, que os presbiterianos diziam ser do povo, e eles queriam voltar à prelazia, né, que era os grandes senhores de terra que escolhiam os seus ministros. Surge uma breve ruptura, que surge essa igreja da sucessão, que surge nomes como Thomas Boston, os irmãos Erskine. Olha que interessante, os irmãos Erskine, Ralph Erskine, ele era ocasionalista na epistemologia, ele tem tratados escrevendo sobre isso, que é algo que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso curso lá sobre o presbiterianismo reformado. Então, esses Cedars são esses, eles se espalharam no mundo, né, na Inglaterra, Estados Unidos, e essa igreja depois se junta com os Covenanters, e de onde o avô do Clark vem. Então, Clark ele foi criado dentro, por assim dizer, do old school, da velha escola do presbiterianismo raiz. Então, Clark ele tinha contato desde pequeno com a Confissão de Fé de Westminster, com os padrões de Westminster. Ele admirava muito os pactuantes, ele fala muito do Rutherford, Gillespie, Alexander Henderson. Ele fala muito, ele tinha uma forte admiração por eles. Discordava de alguns pontos, porque Clark ele já é da sua época. A gente tem que entender Clark na sua época, dos Estados Unidos, um presbiteriano americano. Da parte de sua mãe também, também eram presbiterianos, só que não ministros. Né? O seu tio, o seu avô eram muito ricos, abastados, né? E também eram presbiterianos. Ou seja, então ele foi criado dentro da confessionalidade presbiteriana. Então dizer que Clark não é confessional aí já é pura ignorância. E para Clark, ele vai desenvolver sua filosofia a partir da Confissão de Fé de Westminster. Né? Tem um comentário dele que eu traduzi, publiquei, distribuí gratuitamente, que é um comentário mais filosófico, e puxando aqui o que o Gabriel falou, né? Os reformados usavam termos tomistas, aristotélicos, os personalistas, Doivert usa do Kant, Van Til. Claro que ele usa muitos termos aristotélicos também. Ele chega a dizer, eu usar termos aristotélicos não me faz um aristotélico. E claro que foi um forte defensor da lógica aristotélica, né? Em contraponto à lógica de Bertrand Russell. E foi um forte oponente contra essa lógica moderna. Que para Clark, sem a lógica aristotélica, não há conversas inteligíveis. Para você ver o fundo, ele escreveu um livro de lógica, a sua tese de doutorado foi sobre Anaximandro, foi sobre Aristóteles. Então ele tinha também um profundo admiração por Aristóteles. Não concordava com o seu sistema, que é o que eu vou falar mais à frente, nem com Tomás de Aquino. Então ele não seria tão aristotélico, tomista quanto Doivert e Van Til, mas ele usava. E para Clark, ele chegou a uma conclusão, ele está ali na sua época, que é um avanço do liberalismo teológico. Nós também temos que entender que dentro da história da teologia, o escolasticismo, mais ou menos no século XVIII, ele cai em desuso. Ele se acomoda e é onde surge o quê? Uma nova opção de se fazer teologia. Até conversei com o Gilberto esses dias atrás, que é o liberalismo teológico. E o Gilberto falou uma coisa séria. As pessoas, liberalismo teológico não é algo simplesmente que a gente vê, liberal, é herege, ele faz isso, ele negou a escritura. É muito complexo. Por quê? Edu, é bom você ter falado isso. Desculpa te cortar, cara. Pode mas falar. Assim, é uma coisa que você vê que é tão banalizada. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma crítica ao Iago Martins, né? Aí o meu editor, olha que coisa engraçada, o meu editor botou no título do vídeo os perigos de adotar uma teologia liberal. Aí, assim, sabe como é que os caras atacaram? Eu fiz uma tonelada de críticas.
né, Sim. teológicas, apontei um. Fala, tá me chamando de liberal. Mas ele Cara, nem sabe o que assim, que é. tu nem sabe o que é, cara. Porque o liberalismo, de fato, como você falou, Edu, foi um pensamento extremamente complexo, cara. Você tinha Profundo. divergências profundas dentro dos liberais. Você pega o von Harnack, né, cara? Tipo assim, você Schleiermacher, pega o o Schleiermacher. Cara, Ritschl. o Schleiermacher era um romântico, Pois né? E se é. você é diferente assim de outras perspectivas idealistas, né? Do Rich, Albert Rich, cara, é uma pluralidade enorme. Os caras trouxeram de fato uma teologia muito erudita, né? Então, assim, você vê que eles substituíram assim o escolasticismo como mainstream, né? Muito Sim. por conta do ambiente pietista, né? Porque muitos deles eram luteranos pietistas, né? Eu estava estudando há Pietistas. pouco tempo o Schleiermacher liberalismo era teológico. pastor. Ele era ligado ao movimento petista. Cara, e você vê que é uma complexidade muito grande, né? E voltando aqui, ó, e dentro da história da teologia, falando aqui como professor de teologia, o Schleiermacher, ele está dentro no quadro de um dos maiores teólogos que a história produziu. Ele tem uma dogmática, ele tem várias obras, o Ritschl, o Van Harnack, vários. Então é muito complexo. Não adianta só você dizer assim, ele negou a escritura, é herege, é muito superficial. Aqui no Brasil é muito superficial. Né? Eu tô lendo, eu tô gostando muito de ler dogmática, eu tô lendo a dogmática do Brunner, que é outra questão. Então vem, É o o cara que está neo-ortodoxo, inserido, né? O Brenner é era um neo-ortodoxo neo-ortodoxo, já. né? Então, o Clark está inserido com esse avanço do liberalismo nos seminários e nas igrejas, com o avanço também da neortodoxia, que procura trazer uma resposta, uma nova abordagem contra o liberalismo, mas eles trazem uma nova abordagem que é complexo ainda. Por exemplo, quem aqui no Brasil conhece Karl Barth? A dogmática do Karl Barth são 16 volumes, em alemão e inglês. Ninguém quer. Não que você tenha que ser um Barthiano ou um Bruneriano, mas que seria bom ter essas obras traduzidas no nosso idioma para o nosso enriquecimento teológico. Então, claro que ele está inserido nisso. Ou seja, o avanço evidencialista, o avanço empirista, filosofia da linguagem, os positivistas lógicos, a nova abordagem lógica de Bertrand Russell, ou seja, há um avanço de pensamentos. E claro que ele conclui a partir da Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 1, que trata da superioridade das escrituras. Uma outra coisa que eu vi, eu achei muito estranho, o Richard Miller falar que a Confissão de Fé do Westminster, ela depende totalmente da epistemologia tomista. Se você olhar lá, do capítulo 1 das 10 sessões, a Confissão de Fé do Westminster, na sessão 1, fala apenas uma frase de teologia natural. O resto é só escritura, é só dogmática, que é o que o Clarke chegou a essa conclusão. Não é que Clarke negava a teologia natural. Ele dizia que, pelas observações, você não tem como chegar a verdades proposicionais, simplesmente você observar isso. E ele chegou que somente pelas escrituras ele concluiu que o cristianismo ele é um sistema logicamente coerente e superior às outras filosofias. E que já que as outras filosofias elas tinham o seu ponto de partida, os positivistas lógicos usavam o seu empirismo para defender o próprio empirismo, né? Defender a sua nova abordagem filosófica, defender a sua consequência em busca a concorrência da verdade. Claro que ele conclui o quê? Que o cristianismo também, como uma filosofia, também poderia ter o seu axioma. Então, Clarke, ele vai declarar que não se podia também, através dos testes empíricos, confirmar ou negar a validade da teoria da evolução, validade dos milagres, nem mesmo a existência de Deus. E voltando um pouquinho atrás, a gente tem que entender que o liberalismo bateu pesado na teologia natural escolástica. Karl Barth bateu pesado na teologia natural. E não houve respostas. Aí que tá. Aí a galera aqui do Brasil não sabe disso, acha que a teologia natural é uma teologia que refuta tudo. Não. Schleiermacher, Ritschl, Van Harnack, o Karl Barth, o Brunner, eles pegam pesado nessa ideia evidencialista da teologia natural, mostrando que ela é insatisfatória. Claro que também ele diz que para se ter uma boa teologia, ela precisa ser lógica, reconhecer que a lógica é a própria maneira que Deus pensa. Então ele vai se basear na lógica aristotélica como uma grande ferramenta e vai ser
um grande avanço, né? Contribuições para a teologia que Clarke vai deixar. Clarke também ele diz que o conhecimento só pode vir através, não baseado em dados experimentais, né? Nem derivado apenas da lógica. Ele vai dizer que esse conhecimento só é possível de uma revelação que é proporcionada pela Bíblia. Aí ele pega o ponto da reforma, que o sola escritura. Quando diz sola, é sola. Não é sola e mais alguma coisa. Né? Eu poderia fazer uma abordagem, eu até fiz uma live uma vez, que é o que acontece? As pessoas dizem sola a escritura, mas ela acredita ainda nos sentidos. Os meus sentidos podem trazer proposições que não estão reveladas na Bíblia. Aí eu digo só a escritura, mas eu também digo que Deus pode revelar ainda outras informações que não estão contidas na Bíblia, como informações canônicas. E olha que eu creio em revelação extra-bíblica, e é um outro assunto. Mas qual que é o ponto aqui? Se é só a escritura, todas essas questões estão submissas às escrituras. Claro que a gente vê, a gente bebe um vinho, come uma pizza, a gente sente gosto. Mas que Clarke vai abordar é que cada um tem um posicionamento diferente, então não pode chegar a uma validade da verdade universal. Então a essência da filosofia de Clarke é mostrar o porquê dos outros axiomas das filosofias não cristãs terminarem em fracasso. Porque Clarke, usando a lógica, ele vai dizer o seguinte: dentro de um sistema de pensamento, ele tem um axioma e os seus teoremas, a validade dos seus teoremas. É como se um teorema parte do outro. Um depende do outro. Ele usa isso na Confissão de Fé do Westminster, que ele fala que uma doutrina leva a outra, de forma coerente, ou seja, uma coerência lógica. Dentro de um sistema, por exemplo, do positivismo lógico, se um desses teoremas, uma dessas doutrinas, ela se contradiz com outra, mostra a falha do sistema, e esse sistema é levado ao absurdo, ao fracasso. Então, a, a revelação bíblica para Clarke, ela é o axioma particular que vai fornecer ao homem uma visão de mundo coerente e benéfica. Então, essa filosofia, ela foi chamada de escrituralismo, então, por causa da confiança de Clarke na verdade da escritura como seu axioma ou pressuposto fundamental. Qual é o axioma? Então, se as outras filosofias não cristãs têm o seu axioma, nós também temos. Qual é? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o escrituralismo ele vai ensinar que a Bíblia é uma revelação da verdade de Deus, que é o próprio Deus que determina a verdade e ele é a fonte de toda a verdade. Então, dentro dessa filosofia, as proposições das escrituras, elas são totalmente verdadeiras, por si só, porque elas são dadas por inspiração de Deus, que Deus não pode mentir. Então, para Clarke, os 66 livros aceitos na maioria das igrejas protestantes, no caso o nosso presbiteriano, é um conjunto de proposições verdadeiras. E que todo conhecimento atualmente disponível ao homem são essas proposições, juntamente qualquer proposições adicionais que possam ser deduzidas logicamente delas. Então, concluindo aqui, conhecendo a história do Clarke, a sua filosofia é sim cristã, ou melhor, genuinamente cristã, genuinamente calvinista, genuinamente reformada, presbiteriana e confessional. A pessoa que dizer isso ao contrário é porque ela nunca leu Clarke, ela nunca entendeu o seu ponto de vista, o que a sua filosofia propõe em defesa do cristianismo aos ataques das filosofias não cristãs. Muito bom, Edu. Cara, só um rápido comentário sobre essa questão da teologia natural, né? Dessa galera escolástica que acha, né, que a Confissão de Westminster é teologia natural. E como você falou, cara, você vê uma menção pequena à teologia natural. Eu diria que esse assunto de teologia natural, as pessoas compreendem muito mal Van Til, né, cara? Eu já vi um monte de escolástico falando que Van Til negava teologia natural também, né, cara? E isso é uma grande confusão, porque como você falou, né, Karl Barth foi um grande crítico da teologia natural. O Barth, ele realmente negava a teologia natural. Se você pega as obras do Barth, ele entendia que Deus é totalmente outro. Né? Ele repete até muito isso, né? E ele entendia que, cara, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente tem contato, né, com a natureza, não revela Deus. Deus é totalmente outro.
Então, assim, o Barth foi extremamente hostil em relação à teologia natural. O Barth, ele foca, e o Bruno, eles focam muito na transcendência divina. Na Né? transcendência. Exato. O E Barth, até ele numa fala. impossibilidade de se conhecer a Deus, que é onde o Isso, Clarke vai, exato. vai bater também. É, Isso aí, porque então, muito interessante. porque o Barth ele colocava um Deus hermeticamente fechado, separado do homem, né? Ele fazia uma diferença brutal entre Deus e o homem, né? Incognoscível, né? Um Deus Cara, incognoscível. a teologia do Barth é bem complexa, né, cara? É muito mais complexa que isso, mas isso é um ponto que Van Til atacou muito com o Barth. Né? E o Van Til, eu diria que ele tem uma perspectiva sobre a revelação geral de Deus, né? Que é muito mais positiva que a do Barth. E eu diria até que ela aí falando em termos de revelação geral, né, ela é até mais otimista, por assim dizer, né, do que a do próprio Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino entendia, na visão do Van Til, o que acontece no caso de Tomás de Aquino? Você tem uma ênfase na teologia natural. Já Van Til, ele botava a ênfase na revelação geral de Deus. Ele dizia que a revelação geral de Deus e a revelação específica, né, que seria a palavra, elas se complementam. Ele trabalha muito bem essa questão da importância da revelação geral. Ele, diferente do Clarke, que nega, por exemplo, o conhecimento que vem dos sentidos, ele entendia que esse conhecimento ele deve ser submetido às escrituras e ele não faz, assim, como é que eu vou dizer, uma restrição do conhecimento a proposições, né? Que é uma coisa que o Clarke faz. Né? E como a gente disse aqui, né, é uma live que a gente tem posições diferentes. Eu li há pouco tempo, né? O de Thales Adui, que é um dos principais livros do Clarke, ele fala sobre isso, né? Ele bate outros filósofos. É uma análise interessante. E, assim, você vê que o Van Til tinha uma perspectiva muito positiva da revelação geral de Deus, porque ele entendia que a revelação geral de Deus, quando eu digo revelação geral de Deus, eu estou falando da criação, estou falando da consciência, estou falando da razão, de tudo que a gente vê, revela Deus. Até o próprio mal, né? Uma coisa que é interessante, Edu, porque o Van Til diz que até o próprio mal, de uma certa forma, ele revela Deus. Por quê? Porque você sabe que aquilo está errado. Então, o mal, ele aponta para um bem que não é feito. Então, você está apontando para Deus. Tudo aponta para Deus. O que ele colocava muita ênfase é que o pecado do homem, né, a depravação total, impede ele de reconhecer a Deus através da revelação geral. Então, é como o apóstolo Paulo diz, ele vai se basear muito em Romanos 1, que os idólatras, o que eles fizeram? Eles adoraram a criatura no lugar do Criador. E assim eles se tornaram nulos nos seus pensamentos. Porque os atributos de Deus são conhecíveis, são cognoscíveis, né, são manifestos. Então, o que o homem decaído faz? Ele suprime esse conhecimento de Deus, e a partir da supressão do conhecimento de Deus, ele cria a idolatria. E Van Til vai dizer que, atrelado à idolatria, você cria sistemas de pensamento pautados nisso, pautados no erro, pautados no próprio homem como ponto de partida, através do qual você conhece todas as coisas. Que foi a coisa que, diga-se de passagem, Immanuel Kant fez. Immanuel Kant, ele cria uma filosofia, ele desenvolve toda uma filosofia onde a articulação da realidade, né, conforme a gente a vê, conforme a gente a sente, ela se dá a partir do próprio self. Ou seja, o próprio homem, na sua mente, ele compreende a realidade de uma determinada maneira. Mas a coisa em si é incognoscível. Você não tem uma realidade dada. Você, na sua mente, estrutura essa realidade. Você tem contato com os fenômenos. Você consegue quantificar, metrificar, colocar dentro de sistemas de pensamento os fenômenos, mas não o número, que seria o fundamento do eu ou o fundamento do próprio Deus, na visão de Kant. Então, o Van Til vai atacar Kant justamente nessa direção, na direção de que ele torna o self do homem aquilo que articula todas as coisas. Quando é um poder que só é dado a Deus. Deus é a base de todo conhecimento, Deus é a base de toda realidade, a base de tudo que há. E nós conhecemos após Deus. Então, assim, você vê que a coisa é muito mais complexa do que, às vezes, esses debates de internet, né? Essa galera telega aí faz parecer. Uma crítica de Clarke, a qual eu também concordo e tenho essa crítica, é o seguinte: que para Clarke, a crítica dele que ele faz a Tomás de Aquino é o seguinte: você sendo um ímpio, você tem ali um conhecimento inato de Deus, você sabe que existe um ser divino, né? Mas só que você não sabe quem é esse ser divino. O seu conhecimento é um conhecimento inato. Então, você olha para a natureza, o que os pagãos fazem? Né?
essa natureza, é o meu Deus que criou. O meu Deus que criou. Então, fica muito aberto. Então, para um budista falar que quem criou a natureza foi lá, a força espiritual. O Islã falar que foi Alá. Fulano falar que foi tal. Que não sei mais quem. Para Clark, a pessoa ela só vai ter uma certeza de que Deus se revela na natureza através da revelação especial que é a Bíblia, onde ela fala que Deus. Então, o primeiro ponto é a revelação escriturística. Quando eu vou ler lá Romanos 1, ver que Deus se revela, que toda a criação é esse Deus poderoso, maravilhoso, eu passo a contemplar agora a natureza de forma diferente. Os animais, né? Ele faz uns trocadilhos lá, o Snark, ele usa uns nomes assim esquisitos, né? Aos cachorros, gatos, pássaros. Eu começo a enxergar diferente, por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto da escritura, né? Porque o que acontece? Uma crítica que eu vejo alguns dizerem contra Clark, nega a teologia natural, então ele não é confessional. Cara, ele não nega. Ele nega ela por si só. Eu chegar lá e ver, nossa, Jesus é Deus. Ninguém vai chegar a isso. Precisa, primeiramente, saber que o Deus da Escritura, que se revela na Escritura, que se revela em Jesus Cristo, que criou a natureza. Então, a partir desse pressuposto, é que agora eu vou enxergar a natureza de uma outra forma e saber que esse Deus ele também se revela na natureza. Né? Então, seria isso aí. Muito bom, Edu. Eu diria que essa crítica na questão da teologia natural que os tomistas fazem, ela é uma crítica que talvez seja aplicável a Karl Barth, né? Porque Karl Barth de Karl fato faz Barth isso. nega mesmo. Mas não é o caso do Van Til, né? E não é o caso do Clark, pelo que você está falando, né? Então, realmente, aí eles têm que lidar com a crítica que o Karl Barth faz também, né? Porque o Karl Barth, ele E como que fala da eles vão teologia ligar natural, com a ele faz a crítica de crítica. Karl Barth se não tem material de Karl Barth? Tem um esboço da dogmática dele, né? Não tem, né? Eu vejo aqui no Brasil é engraçado, né, Edu? Só para a gente encerrar esse ponto e passar para o Gilberto. Cara, que as pessoas elas têm aquela carta aos romanos, né, do Karl Barth, e acham que aquilo é a obra definitiva do Barth, né? Pois Sendo que o Karl Barth, eu vou te falar, não sei se você sabe, Edu, mas essa carta aos romanos que a gente tem do Karl Barth é uma carta aos romanos adulterada. Adulterada por quê? Porque Karl Barth ele escreveu a carta aos romanos. Aí deu um boom no mundo teológico. Foi uma polêmica. Aí o que ele fez? Ele escreveu uma segunda edição, que ele voltou atrás em muito do que ele disse na primeira. Então a carta aos romanos que a gente tem do Karl Barth é a edição mudada, não vai nem falar que é adulterada, que ele mudou, que ele voltou atrás. E aquilo não é a obra definitiva dele, porque a obra definitiva dele, como você falou, é a dogmática, que é 16 volumes, é maior até do que a Suma Teológica. Quem leu aquilo lá? Diga-se de passagem, uma vez o Vitor Barreto, ele entrou em contato com o Gary North, né, que é reconstrucionista, vantiliano. Ele estava vivo na época ainda. O Gary North falou para ele que sabe qual é o problema da gente aqui no Brasil? Que a gente não tem um teólogo que é capaz de citar de cabeça 10 erros de Karl Barth. 10 erros, 10 erros de cabeça, sem consultar. E você vê, cara, não tem nem material do Karl Barth em português, é complicado. Se eu não me engano, o Clark leu a dogmática em alemão, ele falava alemão, francês, inglês. O Van Til falava, ele leu também. Inclusive, o Van Til tem vários livros contra o Karl Barth. Pelo menos 2 que eu conheço. Né? Ele tem o Cristianismo e Barthianismo, que é o que eu quero ler. E ele escreveu um livro chamado New Modernism, que ele faz até um paralelo com o livro do Machen. Não, mentira. O cristianismo e o barthianismo é o que ele faz o paralelo com o livro do Machen, que é cristianismo e liberalismo. Que ele sustenta, o Machen sustenta que o liberalismo é outra religião. O cristianismo é uma coisa e o liberalismo é outra. E o Van Til faz a mesma coisa, querendo dizer o seguinte: não, o que o Karl Barth defende não é cristianismo. Ele faz uma crítica nesse nível. Tem uma carta, parece que o Schaeffer, ele trocava cartas com Schaeffer, Van Til e Schaeffer, que os dois chamam Karl Barth de herege mesmo. Não é verdade. Inclusive é essa que o Karl Barth dá uma esculachada no Schaeffer, né? Ele fala, se ele tá me condenando de herege, não quero saber de tu mais não. Isso. E por fim aqui o Clark tem a crítica aos métodos de Karl Barth. Ele também tem uma obra contra os métodos dele. Até, Edu, se você conhecer alguém que manja de Karl Barth, cara, você me avisa que eu quero muito trazer alguém aqui para falar sobre Karl Barth. Eu acho que tem um rapaz aqui de Uberlândia que ele tem os 16 volumes, assim. Só que eu perdi o contato dele, cara. Ele lê em alemão. Eu conheci um rapaz que leu em alemão e a partir de Karl Barth ele negou um monte de ponto da fé, né? Eu vou te falar, Edu, eu tava querendo aprender alemão esse ano.
para justamente um dos meus interesses era ler o Calbart, né? Eu vou começar a fazer alemão agora. Em agosto vou entrar. Mas então, Edu, só para a gente não perder tempo aqui, a gente prosseguir para o tema da Pode live, que é o Tomás, passar. eu vou passar para o Gilberto agora responder a nossa última pergunta, que é o seguinte, Gilberto. Cara, Doivart foi um grande crítico do Tomás de Aquino. E por que a gente não deve tomar o tomismo como a melhor filosofia reformada? A gente já entendeu aqui que filosofia reformada não se restringe a Tomás de Aquino. Mas por que a gente não fica com o Tomás de Aquino? Tomás de Aquino não é o melhor? Ele não é mais antigo, né? Como diziam os romanos, o antigo não é o melhor. Por que a gente tem que ficar pegando outros filósofos mais recentes quando a gente tem Tomás? Queria que você falasse para a gente aí, explicasse para a gente, na visão de Doivart, por que o tomismo não é a melhor forma de filosofia para nós reformados. Então, o Doivart, ele é um cara, né, um pensador, que ele não é um filósofo da academia, né? Ele não fez um curso universitário em filosofia, certo? Ele começou a ler, não é, em grandes volumes, filosofia e etc. E na sua obra ele deixa claramente essa questão e de forma indubitável, afirmando claramente que o Tomás de Aquino ele nega a filosofia cristã. Ele nega a necessidade de uma filosofia cristã, porque o classicismo, ou seja, a filosofia grega, era filosofia, não se precisava de uma filosofia cristã. Então, eu entendo que para muitos, né, que leram ou não leram Doivart, mas tem muita gente que lê e em pontos mais, digamos assim, não é, polêmicos e ácidos, eles se reservam, né, a não falar ou a não mencionar, etc. Entendeu? Então, possa soar uma afirmação bastante simplista ou bastante insatisfatória, mas, no entanto, é o seguinte, o Doivart leu o Tomás no latim. Ele leu todas as obras do Tomás de Aquino. Todas as obras do Tomás de Aquino. Então, não é um cara que pegou ali o tomismo apenas de maneira pontual nem nada, mas ele compreendeu, inclusive, que o aristotelismo, ali no Tomás de Aquino, também é por uma outra via, pela via árabe. Né? Então, isso é um outro problema também. Quer dizer, o Tomás de Aquino não teve acesso ao Aristóteles clássico em toda a sua plenitude. Então, isso assim já daria uma outra live, é uma coisa que também poucos vão comentar no Brasil e etc. Né? E, além do mais, o Tomás não só teve a influência ali do classicismo enquanto uma voz da filosofia, mas ele, o Tomás de Aquino, bebeu do Studium Humanitatis, né, que era o currículo ali, Universidade da Idade Média, onde continham algumas ciências assim, muito obscuras, né, e pseudociências agora na contemporaneidade, dado o cientificismo, a modernidade, etc, etc. Entendeu? Então, assim, o Doivart afirma que o Tomás de Aquino negou a possibilidade de uma filosofia cristã. Eu acho que isso precisa ser repetido todo dia para o pessoal assim que vê no Tomás de Aquino um polo filosófico cristão. Não. O que é que eu vejo no Tomás de Aquino? Né? Que aqui é a minha opinião. Eu vejo no Tomás de Aquino uma filosofia. Mas qual filosofia? Uma filosofia não cristã. Tudo. É óbvio que não. Isso é loucura. Isso é loucura. Calma lá. É impossível uma cultura, uma filosofia, uma ciência, né? Ter aproximação com a outra cosmovisão e não absorver pontos importantes, enriquecedores, valorosos, preciosos, etc. É claro que no tomismo, ali, é pervasivo, certo? Moralidade cristã, pontos da antropologia e etc. Agora, para afirmar que é uma filosofia cristã, o Doivart nega porque ele se propõe a ser o restaurador da filosofia cristã, aquele que traz uma nova filosofia cristã, entendeu? Isso aí nas palavras do próprio Doivart. Né? E para provar isso, ele trabalha, por exemplo, como o noemata, né? Ou seja, o pensamento dominante da sua filosofia era a questão dos motivos básicos religiosos. Então, quem quiser aprofundar melhor, de forma mais elevada, aqui está o livro, né? Raiz da Cultura Ocidental, que assim é um livro
como no geral, Van Til e Doiver, né? Talvez o Clarke mais, mesmo porque há mais obras em português do Clarke. Então, Van Til e Doiver assim, são muito pouco mencionados, certo? Sobretudo nos círculos tomistas, ao meu ver. E eu acompanho bastante canais, assim, já há um tempo e tal. Então, assim, os tomistas, eles não têm qualquer mobilidade conceitual e puramente filosófica com o Van Til, nem com o Doiver, entendeu? Com o Clarke também não, enfim. O ponto é que os caras não fazem ideia do que é pressuposicionalismo, a não ser um conceito que vai analisar pressupostos, encontrar suas falhas, se reduz a isso, né? Mas, assim, eles não entendem a definição de filosofia proposta na tradição neocalvinista pelo Hermann Doiver. Eles não entendem, como muitos cristãos atuais também não entendem, e não entendem por uma série de razões. Acho que a razão mais, digamos, talvez polêmica, seja exatamente a questão das paixões intelectuais. Né? Então, humanamente falando, é bastante desagradável e bastante desesperador encontrar erros essenciais no nosso pensamento, na nossa fala, nas nossas crenças, etc. Então, isso é realmente uma questão existencial, né? É muito dolorida, mas é simplesmente isso. O Doivend oferece o ponto de inflexão. O tomismo descarta a possibilidade de uma filosofia cristã, porque a filosofia já foi erigida pelos gregos. É tanto, não sei se vocês sabem disso, certamente sim, mas para eu encerrar a minha fala, há certos pensadores, certo, que afirmam também isso, né? Que a filosofia ela fala grego, certo? E o sentido desse pensamento aí é de que só é possível filosofia em todos os tempos grega. Não é possível uma outra filosofia em uma outra nação, entendeu? Então você vê que isso daí é o fenômeno da grecofilia, né? Entende? Para não dizer a idolatria intelectual, entendeu? Então isso não é possível. É a mesma coisa que você dizer que só é possível uma educação grega, entendeu? Só é possível uma educação grega. Mas, enfim, o classicismo é isso, né? O classicismo é a posse da realidade, é a posse intelectual da realidade. Não é simplesmente uma cultura elevada e tal, como vocês querem. Muito bom, Gilberto. De fato, Van Til também faz muitas críticas assim, ao Tomás de Aquino. Né? E você falou da questão do desconhecimento, né, da obra do Doivend. O Doivend tem muitas obras publicadas em holandês que sequer foram para a América. E um detalhe muito importante é que quem trouxe Doivend para a América foi o Rosduni, né? Então eu vejo aí uma galera que odeia autonomistas aí na internet, eu não gosto de autonomista, mas acha Doivend legal. Não entende Doivend, mas acha legal, né? Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, Gabriel. Quem trouxe o Doivend para o Brasil, por exemplo, e assim, é até escandaloso, né? Não, literalmente. Eu acho que é Rogério Quadros Gouveia, eu acho que é isso, eu acho que vocês conhecem. E, inclusive, ele é liberal mesmo, né? Ele é um cara muito bom no Kierkegaard. Lembrei agora, né? Ele é uma autoridade em Kierkegaard, tem PhD em Kierkegaard lá. O cara que escreve muito, ele trouxe o Doivend para o Brasil, né? Então, eu não tenho mais o que comentar sobre a ideia de pressuposicionalismo assim no Brasil. Isso é interessante, né, cara? Porque Kierkegaard era luterano, né? E os luteranos, eles têm uma certa treta com o Doivend, né? Você deve saber disso, né, Gilberto? Tem, inclusive, um pastor luterano que eu sigo, cara, que ele odeia o Doivend, assim, cara. Faz várias críticas, né? Eu nunca parei para pegar uma obra dele séria mesmo e ler, né? Eu nem sei se ele tem obra, né? Ou se ele... Os luteranos têm muito essa ideia muito subjetiva, né? O Schleiermacher, o Kierkegaard, né? Essa Tem um ideia... cara na África, de décadas atrás, né, contemporâneo do Doivend, que chegou nessa análise de motivos básicos a conclusões 98% semelhantes à do Doivend, né? Hendrik Stoker, um filósofo cristão africano. Então a gente vê que realmente o pessoal não sabe o que é pressuposicionalismo. Aí localiza ele, né? Tem alguém que diz assim, é um filosofinho de Amsterdã e tal, com o Doivend, né? O Van Til piorou, né? O Van Til é que era um cara muito, né? mais agressivo, né? O Doivend foi o maior filósofo da Holanda, cara. Isso é uma coisa discutível, até reconhecido que ele é superior até mesmo a Spinoza, né? No nível de robustez dele, de erudição dele.
Mas como eu dizia, né, cara, o Rushduni que trouxe o Doivert para a América, né? E a galera não gosta dele. Ele, inclusive, ele escreve, né, uma nota sobre o Doivert que até o Monergismo colocou, se eu não me engano, na edição que publicou do Crepúsculo do Pensamento Ocidental, cara. Então, o Rushduni tinha um grande apreço pelo Doivert. E assim, cara, Van Til é a mesma coisa, né? Van Til ele publicou na faixa de 30 livros. E eu vou falar para vocês, cara, eu li 7 livros do Van Til, né, cara? A galera que eu vejo criticando Van Til nunca leu um livro, né? Se leu aquele livro Por que Crer em Deus, que é um livro extremamente superficial, né? Diga-se de passagem. O Van Til tentou escrever aquele livro para se fazer entender ao público leigo, né? Só que eu acho que ele nunca alcançou um sucesso muito bom, não, sabe? Então, assim, eu diria para vocês que, de fato, existe um desconhecimento muito grande, né, da filosofia e do pensamento do Dr. Cornélio Van Til, né? Eu sou um mero estudante. Né? Às vezes as pessoas veem eu falando, acham que eu sou uma autoridade. Não, sou um mero estudante. Uma pessoa que paro e começo a ler, né, de fato, as obras, procuro digerir de fato as obras. Então, muitas críticas são baseadas na ignorância. E agora eu queria perguntar para o Edu. O Edu mencionou, né, deu uma prévia de que o Clarke ele foi menos crítico em relação ao Tomás do que Van Til e do que o Doivert. E eu queria que ele pontuasse por que o tomismo não seria a melhor forma de filosofia reformada. Então, ao meu ver, é, só reformulando aqui, não é? Claro que ele foi crítico, né, da teologia, da filosofia de Tomás e Aristóteles, né, mas usou termos para elaborar a sua própria. A minha crítica ao tomismo seria mais voltado para a epistemologia, né? Eu sigo nessa linha do Clarke de que o empirismo ele não é uma fonte confiável para se obter um conhecimento. Na teologia sistemática aqui do Clarke, que nós traduzimos, os 5 primeiros capítulos eu fiz uma impressão sobre o argumento cosmológico que ele trata aqui, é muito interessante. Ele diz o seguinte, o argumento, aqui ó, ele faz o seguinte, Clarke diz o seguinte, ó, Tomás de Aquino rejeitou o elenco platônico da teologia de Agostinho e baseou seu pensamento em Aristóteles. Portanto, ele não teve tempo para o argumento ontológico, mas reconstruiu o argumento cosmológico. Para se referir novamente à questão do conhecimento, a diferença entre esses dois argumentos é basicamente uma diferença na epistemologia. Olha que interessante. Claro que ele se dizia ser agostiniano. Um agostiniano que ele procurou aprimorar o pensamento de Agostinho. Ele diz o seguinte, ó, para Agostinho não era necessário começar com uma experiência sensorial, pois era possível ir diretamente da alma para Deus, que é a ideia da iluminação divina. Né? Aqui o Nicolas Malebranche também vai usar muito Agostinho nisso, de que a alma ela é conectada com Deus, que é o conhecedor de todas as verdades, todas as ideias, comunica essas proposições na mente do homem, que é chamado de ocasionalismo, ocasiões, não vem pelos sentidos. Então, Agostinho, você pode ir diretamente da alma, através da meditação, né, de uma busca, nós chamamos até de mística, né, mas é aqui a doutrina da iluminação divina. Aí Clarke diz, para Aquino, ele escreveu o seguinte, o intelecto humano é inicialmente como uma placa limpa, na qual nada está escrito. Está lá na Suma Teológica, livro 1, questão 97, resposta 2. Ele fala, é a sensação, Clarke respondendo, que desperta na tábua rasa. A mente ela não tem forma própria. Todo o seu conteúdo vem da sensação. Então, ao meu ver, essa filosofia, essa epistemologia, eu também não vou jogar todo o pacote filosófico de Tomás de Aquino, né? Que teve algumas coisas positivas, mas eu concordo com o Gilberto, essa epistemologia aqui, ela não é cristã. Porque a escritura, se a gente for partir da escritura, ela não diz que a mente do homem não tem nada escrito. Há vários textos na escritura que diz que o homem ele foi feito, né, à imagem e semelhança de Deus, e com a lei de Deus escrito
na sua mente. Todo ser humano ele tem um conhecimento inato de Deus. É o que faz ele responsável. Né? Uma vez eu estava dando um estudo e eu usei essa expressão. Imagine, no dia do juízo final, eu trabalhei muito aqui no interior de Minas Gerais, aquele senhor lá da roça, trabalha lá no café, chegar lá no dia do juízo final e falar assim, o senhor cobrar dele, ele fala assim, ah, mas eu não sabia. É culpa lá da igreja que não foi pregar o evangelho de Jesus para mim. Deus vai falar assim para ele: verdade, é culpa da igreja que não pregou o meu evangelho para você, mas também a culpa é sua, porque você conhece, você sabia que existe um ser supremo. Você sabe que roubar é errado. Você sabe que adulterar é errado. Você sabe que mentir, dar falso testemunho, cobiçar as coisas dos outros é errado. Ou seja, é essa lei. Os reformadores chamavam de lei natural. Então, assim, se Tomás de Aquino ele parte dessa epistemologia, ele está completamente equivocado. E é óbvio que ele se baseia em Aristóteles, que dizia o seguinte, que da observação, você observa, né, essas imagens, o que ele chama de, se eu não me engano, de fantasmas, vem na mente, que vai criar proposições para a realidade. Né? Você vai saber os significados daquilo que você está vendo. Então, para mim, a minha crítica ao tomismo é essa. É uma epistemologia e metafísica que, ao meu ver, não é cristã, não é reformada e viola o princípio de só escritura. Por isso que eu concordo com o Clarke nisso. Né? Apesar da sua filosofia ser um aprimoramento da filosofia, da teologia, do sola escritura, faz todo sentido aqui. Né? De que a Bíblia ela é o nosso ponto de partida para toda e qualquer questão. Eu sempre falo isso, e olha que eu vou dizer assim que eu sou meio um pouco continuista na questão dos dons, né? Os irmãos sabem meu posicionamento. Eu não me considero um sensacionista assim estrito, mas tudo qualquer tipo de milagre, visão, sonho, experiências sobrenaturais, aí eu vi anjo, eu vi uma bola de fogo, eu vi não sei o quê, tudo, até mesmo as nossas experiências sensoriais, o que eu vi, tudo deve passar pelo crivo das escrituras. Por quê? A escritura, ela vai dizer o seguinte, por mais que nós vamos ter contato com certas coisas, nós vamos ter esse conhecimento, mesmo que inato, a escritura vai nos fornecer um conhecimento mais objetivo. E uma outra questão também é esse tipo de epistemologia, aquilo que eu falei. Eu posso chegar na natureza e concluir que o Buda criou tudo. Um ímpio, o Buda. E aí você vai ficar argumentando, ou seja, um debatendo com o outro, o cristão empirista, dizer, não, foi Deus, eu estou vendo Deus aqui, mas eu estou vendo Buda, mas eu estou vendo Alá, eu estou vendo os espíritos, eu estou vendo Iemanjá, eu estou vendo não sei quem. Então é o seguinte, fica algo muito subjetivo, fica um ping-pong, sabe? Agora, quando eu, igual o Clarke aqui ensina, partir da escritura, concordando com Agostinho também, através da meditação, da oração, esse testemunho interno do Espírito Santo, nós podemos chegar a Deus e que a nossa mente ela não é uma tábua rasa. Então essas são as minhas críticas a Tomás de Aquino. Por isso que eu não acho é uma epistemologia. Eu não sei o que o Richard Miller está querendo dizer, que a epistemologia de Tomás de Aquino, ou melhor, a epistemologia de Westminster é a mesma de Tomás de Aquino, porque não é. É isso. Muito bom, Edu. Cara, assim, o Vantil, pessoal, ele faz muitas críticas ao Tomás, né? E ele concorda com a crítica que o Doivort faz ao Tomás. Né? Eu só queria acrescentar um ponto, que se eu não me engano, vocês não falaram. Né? Salvo engano, não foi comentado aqui, mas que o Vantil toca, que é um erro fundamental na filosofia de Tomás de Aquino, é que Tomás ele entendia que as paixões foram afetadas pela queda e a vontade humana foi afetada pela queda. Mas a razão do homem ela permaneceu incólume. Eu não estou falando isso dos escolásticos reformados, tá? Se algum escolástico reformado estiver aqui me ouvindo, não estou falando dele, estou falando do Tomás. Né? Estou falando do próprio Tomás. E aqui eu trouxe uma citação da Suma Teológica, né? Que diz o seguinte, ó, abre aspas, eu vou botar aqui na descrição, ó. O homem perdeu pelo pecado original os dons sobrenaturais que lhe eram concedidos, mas não perdeu a sua natureza humana. Ele perdeu a ordenação correta das paixões e da vontade, mas a razão, enquanto tal, permanece. Então, você não tem uma afetação do intelecto pelo pecado.
O que é uma coisa que contradiz, inclusive, a depravação total calvinista. Porque o que é a depravação total, Edu e Gilberto? É todo o homem foi afetado pela queda. Vai afetar a mente, né? Toda a mente. É por isso, Edu e Gilberto, que para o tomista, pelo intelecto, você consegue chegar até Deus. Né? Porque o intelecto é a parte do homem que não foi afetada pela queda. Então, eu diria que o erro fundamental, né, do tomismo, nesse aspecto, é dar ao intelecto esse lugar, essa capacidade a partir da qual você chega até Deus. E é daí que o senhor Tomás de Aquino, né, ele afirma a teologia natural. Porque a teologia natural é isso, é você chegando a Deus sem a revelação bíblica. E isso consiste a contemplação de Deus, né, cara? Que eu citei aqui numa autoridade não cristã. A contemplação de Deus é isso, via intelecto, entendeu? Via intelecto. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Então é um ponto aí fundamental que eu É vejo. como se o intelecto fosse divino, né? O que o Exatamente. Gilberto falou, não é, Gilberto? O intelecto, a É contemplação. É o meio a partir do qual você chega ao divino. Aí, Então, aí cairia no perennialismo, como o Gilberto já falou várias vezes, né, Gilberto? é verdade, né? Mas aí já É, é outra história, Isso né? aí é outra coisa, né, cara? Vamos deixar quieto isso. pois é. Então, dá para a gente tratar em outra live, em outra ocasião. Não, vamos marcar outras aí. Tomar, né? O Edu já falou comigo, né? Faz um tempo já, a gente precisa fazer uma live mais voltada para criticar esses elementos do tomismo, né? Porque essa live foi uma live mais de defesa, né? De defesa das filosofias que a gente sustenta como verdadeiras cristãs e reformadas. Vou falar aqui para vocês, e deixar aqui até gravado. Eu quero me aprofundar no tomismo, não para me ser um tomista. Eu estou até querendo fazer um curso para ver o que é ensinado lá, os argumentos que tem lá do tomismo, para me pegar de bagagem para mim. Não, sim, Sabe? Muito bom. Muito bom, cara. Porque eu acho que cabe a nós, que nem eu falo para esses críticos aí de Clarke, Van Til e Doivert, se aprofunda. Rapaz, nós temos o curso lá do Gilberto, lá 36 aulas. Conteúdo pesadíssimo. Quem estudou, eu tenho alguns alunos que falam, cara, fantásticas as aulas do Gilberto. Eu tenho um aqui que falou, cara, eu estou muito voltado para Doivert agora, ele tem que estar com toda a razão. Se a pessoa entendeu. O problema é as pessoas que não leram o Doivert e diz que entenderam. cara. Então aí está o problema. Eu acho que você tem que estudar mesmo algo que você não concorde, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, né? Os mais que estão mais avançados. Nós temos um módulo Teologia Contemporânea, onde a gente vai estudar Calbart, Brunner, Schleiermacher, Bultmann, porque precisa saber, o cara precisa saber. Não para ele se tornar, mas para ele ter ferramentas para poder rebater. Agora só ficar nessa. Eu falo ping-pong de internet. Cara, não dá. Exatamente, Edu. Eu inclusive, estou com planos de ler a Suma contra os Gentios do Tomás. Eu vou começar pela contra os Gentios, né, antes de ir para a teológica. Eu vejo que isso aí que você falou é essencial, né? A gente saber o que a gente está criticando. O Gilberto tem, ó. Porque quando você fica falando as coisas sem ler, é difícil, né? Você pega um negócio solto que alguém falou e vai por aquele lado lá. Eu vou falar uma outra coisa, tá? Tem muita gente até que defende mesmo coisas que sequer Tomás de Aquino defendeu. Eu vi muito isso, não no meio reformado, né? Mas no meio católico romano, cara. Eu vejo que assim, os católicos, boa parte deles, não conhece Tomás de Aquino, cara. E é gente que fala em público, fala como se fosse autoridade. Um cara que eu vou falar que me parece que eu vejo que ele realmente é uma autoridade do tomismo. É o Carlos Nogueira. O Carlos Nogueira entende. E se você for ouvir o Nogueira fala que Tomás defendia predestinação. Agora, é o curso dele que eu vi. É o curso dele que eu vi. Aí, ó. Um cara que sabe do tomismo. É o cara que sabe. Você vai ver essa gente aí na internet, cara, telegos, né? Como diz o Gilberto. A gente É verdade. Telas e replicando. Mas, minha gente, é isso. Eu acredito que a live foi bastante proveitosa. Né? Eu queria que vocês dessem as vossas considerações finais. Vou falar primeiramente para o Gilberto. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, Gilberto, para iniciar rapidamente? Eu só gostaria de dizer assim, né? Sempre bom uma oportunidade como essa, porque as pessoas realmente, né, no Brasil, elas não têm a noção do que seja uma autoridade intelectual. Entendeu? Então as pessoas saem lendo
certo, simplesmente o que se publica de forma aleatória e pragmática, né, pelas editoras, e acham que compreender um autor, perdem tempo da própria vida e passam muita vergonha, entendeu? A coisa é muitíssimo difícil. O Doivert escreveu 200 livros, fora cartas, fora artigos e tantas outras coisas que o Doivert também ele escreveu. A maior parte está em holandês e uma pequena parte em inglês. E no Brasil a gente pode dizer que a gente tem assim, não é simplesmente assim o cheiro da filosofia, porque só são 4 obras, né? Publicaram uma pequenininha agora sobre historicismo, eu acho. Publicaram uma sobre também antropologia do Doivert, que é, a doutrina do homem na filosofia cosmonômica. Eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, é necessário realmente ler. Não tem outra saída e outra maneira. Você gosta de filosofia, você quer aprofundar a filosofia, você precisa amar a leitura. Você precisa gastar seu tempo e gastar seu dinheiro na leitura. Senão, você não vai aprender. Apenas fazer um curso, ou ouvir e tal, é muito necessário, mas ler é mais fundamental ainda, entendeu? Então, quem é cristão e afirma sustentar uma filosofia cristã precisa lidar com esses 3 autores aqui, eu diria, né? Se eliminar um, tá errado. Tem que enfrentar esses 3 aqui sem conversa, entendeu? Sem choro. Tem que enfrentar esses 3 gigantes aí da filosofia reformada, né? Mas filosofia reformada mesmo. E esses autores, eu repito, não criticaram problemas pontuais ou circunstanciais na história da filosofia. Não. Eles leram extensamente, exaustivamente, entendeu? Então, a filosofia reformada de altíssimo calibre. Agora, a mente do brasileiro não pode acessá-la, por quê? Porque ela se contenta apenas com fofocas filosóficas, né? Fofocas filosóficas, e não linhas filosóficas de fato, né? Então seria isso. Deus abençoe. Muito bom, Gilberto. Creio que aí é um comentário essencial aí para a gente seguir adiante, né? E inspirar vocês que estão assistindo a gente a realmente ler. Uma coisa que eu falo, não adianta ficar só vendo videozinho, cara. Tem que pegar. Sabe o que me falaram esse dia? Falaram assim, caraca, não tem um livro que é um resumo para isso tudo que você está falando? O pessoal quer isso, né? O pessoal quer o caminho mastigado. fácil. Que é coisa mastigada. Tem que ler tudo mastigado. Não existe caminho fácil. Ué, não existe. Essa palhaçada. Edu, suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais elas vão ser mais pastorais. Uma vez eu vi uma frase, né, que quando você não sabe determinado assunto, é melhor você ficar calado do que você falar e passar vergonha, né? As minhas recomendações é: leia a Bíblia todos os dias, ore, jejue, ame a Jesus, a sua igreja. Se você é casado, ame sua esposa, seus filhos, trabalhe e leia, cara. Leia de tudo. Leia romance, leia poesia, leia literatura, leia história, leia política, economia e teologia e filosofia. Se inscreva num bom curso, eu recomendo. A gente sabe que na internet hoje tem muita porcaria, né? Que você vai paga um cursinho de R$ 100, te dá apostila, te dá um diploma, cai fora disso. O estudo teológico, o labor teológico, ele demanda tempo, como o Gilberto falou, leitura, né? 4 anos você não para. Eu estava fazendo uma conta aqui, eu estudo teologia quase 20 anos já, eu estava fazendo as contas aqui, o trabalho missionário, enfim, não para. Então, leia de tudo. Leia ficção, assiste filmes, esteja atento às questões contemporâneas, né? Jornal, leia gibi, leia. Adquire conhecimento para que você esteja bem instruído naquilo que você for opinar. Porque o que a gente vê hoje, Gilberto e Gabriel, as pessoas querem opinar de coisas que elas não sabem. Né? Elas não sabem, como você falou, vi um videozinho ali, ó, eu vi um carrossel no Instagram ali e tal, ó, que legal, e quer opinar. A gente tem página no Instagram, a gente sabe disso, né? Então a gente vê pessoas assim completamente despreparadas que têm potencial e que desperdiçam o seu potencial em debates, em coisas assim muito fúteis, que não avança, não é útil nenhum para o reino de Deus. Então as minhas recomendações é essa, né? Faça essas coisas aí que eu falei no início, né? Leia a Bíblia e leia de tudo, mas de tudo mesmo.
né? Se torna uma enciclopédia. Claro, também com o seu tempo de descanso, né? Quem gosta de pescar, jogar um futebol, um vôlei, também treinar academia, né? Uma caminhada, faça isso também, né? Que é muito importante também cuidar da nossa saúde física e também a espiritual. Essas seriam as minhas recomendações. Muito bom, Edu. Agradecer a Pessoal, você. se inscreva aí no canal, né? Também no canal aí do Antítese, né? Os Antítese. irmãos que puderem, né, nos ajudar, eu agradeço. O canal aí do Instituto Antítese. Então, pessoal, agradeço aí a vocês, né? Edu, Gilberto, pela participação, especialmente o Edu, que foi o grande idealizador dessa live aqui, né? A gente fez no meu canal, mas foi uma ideia do Edu. Espero que tenha sido proveitosa para todos vocês que assistirem. Agradecer vocês, pedir que vocês também deem like aqui nessa live. Você que ainda não deu like, dê o like, sabe? Faça um comentário, compartilhe essa live com seus amigos, se inscreva no canal. E é isso, minha gente. Um forte abraço a todos e até a Um próxima. abraço. Até mais. Com Deus.